Então a nossa festa é um pouco diferente. Tem gente que pensa, mas vai ter alguma coisa assim de comer, enfim, né? Diz assim, não, a gente fala festa porque a gente está festejando a oportunidade desse grupo, mais um ano, né? Está à frente da peleja, em favor da noiva do Senhor, amém? Então, amados, vamos preparar o nosso coração para ver o que o Senhor quer falar através da pastora Sônia, a palavra para nós nessa noite. Convidamos elas, a gente não faz nada sem oração, a gente convidou ela para estar ministrando a palavra de Deus na nossa 11ª festa da intercessão. Fique à vontade, fique atento, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aonde a sua filha está preparada para liberar algo novo, como diz o louvor, amém? Glória a Deus. Vamos levantar a mão em direção à pastora e vamos orar para que ela continue sendo esse canal de uma forma sobrenatural nessa noite, aleluia. Pai, nós entregamos a tua filha diante de ti. Pai, quando convidamos ela, ela disse sim, Pai. É um culto diferente, onde nós festejamos e alegramos por aquilo que tu tens feito através do ministério, dando sustento para a igreja, para os nossos pastores. Então nessa noite, Pai, ela vai nos dar sustento através da palavra que tu plantou na mente e no coração dela. Que seja ela, Pai, totalmente guiada pelo teu Espírito. Que tu venha como brasa viva do altar sobre os lábios dela, liberando a tua palavra para vir de encontro a nós, como flecha na nossa mente e no nosso coração. Que faça nós refletir e viver aquilo que vai ser ministrado nessa noite através da tua filha. Toma ela, Senhor, dá sustento e força para ela, Pai. Cuida dela, que os teus anjos estejam nesse altar, juntamente com ela. Não deixa ela à frente da peleja sozinha. Ela necessita de ti, Pai. E nós pedimos as tuas bênçãos sobre ela e declaramos ela sendo um vaso precioso como ela é nessa noite, para aquilo que tu queres fazer neste lugar, em nome de Jesus. Nós te abençoamos, pastora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz esteja com todos, amém. Glória a Deus. Vamos se assentar na presença do Senhor. Antes de nós passar para o momento da palavra, eles já estão desesperados lá atrás, porque querem ir para a escolinha. E em ritmo de festa da intercessão, nós esquecemos até dos nossos pequeninhos. Vamos então? Glória a Deus. Precisamos estar orando pelas nossas crianças, né? Esse exército que está sendo preparado para dar continuidade na próxima geração. Pai, aqui estão as nossas crianças. Nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, de eles te conhecer. Nós não tivemos a oportunidade de te conhecer mais cedo, mas eles têm, Senhor. E está sendo semeado, Senhor, no coraçãozinho deles. Então nós te pedimos que essa sementinha, ela venha permanecer. Que eles não venham se desviar da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós entregamos esse momento, Senhor, lá na escolinha. Nós entregamos as nossas professoras nas tuas mãos. E nós declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Podem ir, meus amores. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Antes de iniciarmos, já vamos dar alguns recadinhos. O mês está se encerrando, né? Fechamos mais um mês com a graça de Deus. Já quero comunicar à nossa liderança que esta semana todos aqueles que terão evento no mês de agosto precisam estar passando, né, para a equipe ali da mídia. Não esqueçam, até o dia 30 nós precisamos passar tudo para a menina se organizar ali, amém? E também toda segunda-feira nós temos o nosso momento de oração pela igreja e jejum pela igreja. Então estão todos, né, convocados para estar orando e jejuando pela igreja do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa palavra então, no livro de Êxodo. Como meu esposo falou aqui,
realmente, o que ele sentiu, eu senti. Quando eu vi os intercessores entrando aqui, eu vi um exército. Eu quero dizer para vocês que eu vi vocês como gigantes. Eu quero dizer que nós somos muito gratos por ter vocês. Porque eu sei que não é um ministério fácil. É um ministério tão pouco apercebido na igreja. Mas é um ministério essencial. E quando vocês entraram, que eu olhei, eu senti muito forte a presença e eu vi gigantes. Que o Senhor venha estar honrando vocês. Em nome de Jesus. Êxodo 17. Capítulo 17, versículo de número 8. Você não está proibido de glorificar o Senhor. Queremos cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que esta palavra venha chegar ao seu lar, trazendo um renovo, trazendo esperança, trazendo vida, em nome de Jesus. Amém? A palavra vai dizer assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E Josué, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué derrotou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Você pode fechar sua palavra, fecha os seus olhos. Pai, aqui estamos esta noite, gratos a Ti, Senhor. Gratos porque nós estamos festejando, celebrando, Senhor, a 11ª festa da intercessão, aonde guerreiros se posicionaram para a batalha, aonde guerreiros disseram sim para o Teu chamado, aonde guerreiros com certeza foram também feridos, mas não baixaram a guarda. E nós estamos aqui para celebrar esse dia, juntamente com a Tua noiva. E nós queremos entender, Pai, o poder da intercessão. Nós queremos, Senhor, que Tu revele a Tua noiva, a Tua igreja, o quão importante é o poder da oração, o poder de se colocar, Senhor, em favor de vidas. Eu clamo neste momento para que anjos, Pai, trabalhem em favor desta casa, em favor de cada vida que aqui está. Que anjos trabalhem em favor daqueles que nos assistem. Tu sabe de que forma filhos Teus chegaram aqui. Muitos chegaram cansados, desiludidos. Mas a Tua palavra diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que todos que vieram a Ti nessa noite recebam um renovo, recebam um descanso, Pai. Receba, Senhor, um refrigério para a sua alma.
queremos calar toda a voz da dúvida, queremos calar toda a voz da incredulidade, toda a voz da insegurança. Nós calamos agora, que sobre a tua casa, Senhor, que sobre os teus filhos prevaleça a tua voz, Pai, que a tua palavra, Senhor, esteja continuamente, Senhor, sobre o nosso coração, em nome de Jesus, amém, queridos. Quero pedir desculpa que eu estou um pouquinho gripada, mas o Senhor preparou esse momento e nós vamos liberar tudo aquilo que Ele tem para falar conosco. Amém, queridos? Então, queremos falar sobre intercessão. Esse chamado tão lindo e tão pontual. A intercessão, ela nada mais é do que os pilares da igreja. Se nós tirar os pilares da igreja, ela vai cair. E é isso que a intercessão faz. Ela sustenta a igreja através de oração. Amados, a intercessão é uma chave que move o coração de Deus. O intercessor é aquele que levanta as mãos para Deus e diz: Senhor, eu me coloco diante de Ti para lutar pela minha casa. Eu me coloco diante de Ti para lutar pela minha família. Eu me coloco diante de Ti para lutar em favor de pessoas. Eu me coloco diante de Ti para lutar em favor daquela pessoa enferma, da obra do Senhor. O intercessor é aquele, queridos, clamando para que a vitória venha sobre o derrotado. Clamando para que a vitória venha sobre aquele que está caído. Ele diz: eu estou disposto a apresentar minha vida. Eu estou disposto a apresentar a minha fé como argumento para que pessoas venham alcançar o teu favor, para que pessoas venham alcançar a tua graça, para que pessoas venham alcançar a tua misericórdia. O intercessor é esse, que diz: eu estou aqui, eu me coloco à disposição. O intercessor, ele também precisa ser humilde, mas ele precisa ser ousado. Por que, pastora, que ele precisa ser humilde? Porque eu não posso me colocar diante de Deus, diante de uma pessoa, se eu estar dando legalidade para o inimigo. Se o inimigo estiver uma causa contra mim, eu não posso estar me colocando, porque eu posso me achegar entre Deus e a pessoa. E o inimigo vai chegar lá e vai dizer: está vendo? Ele está clamando, mas não tem humildade. Ele está clamando, mas não tem caráter. Ele está clamando, mas ele não tem fé. Então, primeiramente, ele precisa ter um caráter moldado pelo Senhor. Ele precisa ter um coração segundo o coração de Deus. Ele precisa ter amor por almas para lutar em favor dos seus semelhantes. Não é brincadeira, querido, ser um intercessor. Não é apenas eu vou me levantar de qualquer maneira, não, porque o Senhor, Ele não escolhe os soldados dEle de qualquer maneira, irmão. O Senhor, Ele nos separa. Primeiramente Ele separa do quê? Daquilo que não agrada a Ele. Separa daquilo que não edifica. Separa daquilo que pode causar dano para o ministério. Então separa homens e mulheres, guerreiros, com caráter aprovado. E eu pude ver isso na entrada, o quanto o Senhor se agrada deles. Nós podemos ver nas escrituras, eu já quero pedir para os meninos colocar ali para ser mais rápido. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Aonde nós podemos ver nas escrituras
que a necessidade do intercessor, ela é várias vezes citada na Bíblia. Várias vezes é citada na Bíblia a necessidade do intercessor. Mas eu quero falar sobre esta necessidade. É 2 Timóteos 2, 1 Timóteos 2:1. Ademoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Pode passar. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. É palavra. Não é um ministério qualquer. Pode ser um ministério que não seja visto, mas é um ministério que a Bíblia fala, que a Bíblia relata. Nós podemos observar que a Bíblia, ela busca poucas coisas, mas a palavra diz que ela busca intercessores e adoradores. João, os meninos podem colocar para mim? João 4:23. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então eu relatei 2 versículos somente, mas ela é recheada de versículos que o Senhor procura por adoradores e por intercessores. Por quê? Porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu para adorar a Ele. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mas eu entendo que para que haja um verdadeiro adorador, tem que haver um intercessor. Para que haja um pregador com unção, tem que haver um intercessor. Para que haja uma igreja sadia, para que haja uma igreja honesta, para que haja uma igreja que caminha segundo o propósito de Deus, é necessário haver o intercessor. Rabashuri cantaramanai. Meninos, pode colocar Mateus 6:10 para mim? Então o Senhor, Ele procura adoradores, mas Ele procura intercessores, porque os intercessores vão manter a obra do Senhor ativa, com vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse venha o teu reino e seja feita a vontade dele, do Pai, é regada pela intercessão. Porque se não houver intercessão, não é venha o teu reino, é venha a vontade do homem. Porque se não houver intercessão e as coisas correr de qualquer jeito, acontece como acontece em muitos lugares, o homem vai tomando as rédeas. A igreja vai se enquadrando a qualquer doutrina. A igreja vai se comparando. Então, para que o reino do Senhor seja estabelecido, para que haja adoradores, intercessores, tem que estar ativa, queridos. Uma das coisas que é necessário entender é que o ministério de intercessão não é marcado apenas por algumas horas de oração. Uma outra característica: o ministério de intercessão, ele não é qualificado apenas por esses momentos que eles estão aqui. Enquanto o culto acontece, não. O ministério de intercessão, ele é muito mais do que isso. Ele precisa ter uma vida com Deus. Ele precisa ter uma vida de oração, porque o intercessor, ele é capaz de detectar aonde tem um problema. O intercessor, ele é capaz de sentir o ambiente da igreja, amados, quando nós estamos aqui louvando e pregando, lá em cima naquela salinha tem intercessores guerreando.
E eu vou dizer para vocês que às vezes ele sai de lá baleado. Para que o culto flua aqui, por quê? Porque há uma guerra no mundo espiritual, para que a palavra não seja liberada. E depois nós vamos ver mais lá na frente, através do texto que eu abri. Porque enquanto eu estou aqui ministrando, existe um exército do inferno, para que esta palavra não entre no coração da noiva. Então, o intercessor, ele precisa ter uma vida com Deus, porque a vida com Deus vai dar sensibilidade no espírito. Porque uma vida com Deus vai tornar os ouvidos deles atentos à voz do Senhor. Porque é uma vida com Deus que vai revelar qual é o terreno que eles estão pisando, qual é a guerra que eles estão lutando. O intercessor, ele não é intercessor somente aqui. Quero dizer para você que inúmeras mensagens são enviadas durante o dia, pedindo para esse grupo por intercessão. Inúmeras mensagens, não só da nossa igreja, mas vem mensagem até de outro país. Porque pessoas conhecem, porque pessoas sabem que existe um exército, é ou não é? Que vem mensagem até de outro país, onde tem pessoas que conhecem, clamando. Porque existem soldados, é como meu esposo falou, soldados que se prepararam. O bom intercessor, ele também não busca glória para ele. O bom intercessor, ele busca a glória de Deus. O bom intercessor, ele não busca a sua glória. Ele não está ali para ser visto, para ser aplaudido, não. Ele está ali como um instrumento nas mãos de Deus, guerreando, para que a batalha do Senhor seja vencida. O intercessor se coloca entre Deus e a pessoa. Esse é o papel. Imagine agora, entre Deus e a pessoa, entre o inimigo querendo atingir, o inimigo querendo derrubar, e eles pegam a sua espada, e eles se armam com o escudo e vão, sem temer. Ele colocou sua vida em jogo aqui. O intercessor, ele se coloca entre Deus e a pessoa. Moisés, ele foi um grande intercessor. Ele colocou sua vida em jogo. Ele era um pastor de rebanho, mas ele amava o povo de Israel. Moisés, ele foi chamado como um libertador. Ele foi chamado como um grande líder, mas por muitas vezes se colocou entre o povo e Deus. Por muitas vezes ele rogou pela sua geração. Ainda que aquele povo, queridos, fosse marcado pela rebeldia, ainda que aquele povo fosse marcado pela desobediência, ainda que aquele povo fosse um povo que estivesse murmurando o tempo todo, mas Moisés, ele se colocou em favor daquele povo. Salmo 106, 23 vai dizer: pelo que os teria destruído, como dissera. Se Moisés, o seu escolhido, não se tivesse interposto diante dele, para desviar a sua indignação, a fim de que não o destruísse. Um grande líder. O que eu quero dizer com isso? Líderes que aqui estão, vocês também são intercessores. Porque o que nós fizemos quando Deus entrega algo nas nossas mãos para cuidar? O que nós fizemos com os nossos filhos, queridos? Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para nós cuidar.
Moisés era um grande líder, que foi escolhido como libertador, mas ele precisava cuidar daquilo que era dele. E para nós cuidar do que é nosso, nós temos que nos levantar como intercessores. Nós não podemos depender somente da intercessão da igreja. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que deixa passar, deixa chegar tudo no limite, e daqui a pouco eu mando uma mensagem e os guerreiros. Não, o Senhor quer nos levantar como intercessores, como Moisés. O Senhor quer nos levantar como aquele que se coloca diante de Deus, clamando por justiça, clamando por socorro. O intercessor se baseia no quê? Nas promessas do Senhor. Nós precisamos nos basear nas promessas de Deus, na palavra do Senhor. Nas promessas do Senhor, quando Moisés conversou com Deus, ele se armou com o quê? Com a palavra. Ele não foi pelas suas palavras, querido. O intercessor, ele precisa se armar com a palavra de Deus. Olha o que Moisés disse lá em Êxodo 32:13. Os meninos podem colocar. Olha como ele foi diante de Deus. Ele foi diante de Deus como Jesus foi diante de Satanás naquele deserto. Ele foi diante de Deus e disse: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes e lhe dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda essa terra de que tenho falado. E eles possuirão como herança para sempre. Ele não foi pelas palavras dele. O intercessor, ele precisa conhecer a palavra. Ele precisa apresentar, relembrar as promessas, porque o Senhor havia feito uma promessa, que aquele povo, ele herdaria a terra prometida. Havia uma promessa. Só que diante daquela situação, o Senhor se irou com a rebeldia, com a desobediência. E o que é que ele queria? Ele queria já destruir aquele povo. Mas um bom líder, ele não desiste da batalha. Um bom líder e um bom intercessor, ele peleja por aquilo que o Senhor entrega para ele. O povo estava celebrando uma festa idólatra, querido. Aquele povo construiu um bezerro de ouro, aonde estavam ali em orgias, em depravação. Mas Moisés, como um intercessor, se apegou nas promessas de Deus. Moisés, como um bom intercessor, como um líder que amava o seu povo, porque o líder precisa amar aqueles que o Senhor entregou. Querido, um líder não é apenas para estar aqui pregando um dia de culto e deu. É aquele ao qual o Senhor escolheu para cuidar das preciosidades dele. E para Moisés, aquele povo era preciosidade. Ainda que na orgia, ainda que na desobediência, ainda adorando aquele bezerro, mas ele se apegou o quê? Nas promessas de Deus. Ele sabia que Deus não podia mentir, porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele usa a palavra. Lembra-te, Senhor, da tua promessa. Lembra que tu prometeu que aquele povo ia se multiplicar. Como que agora vai destruir todo esse povo? A intenção de Deus era destruir aquele povo e recomeçar com a descendência de Moisés. Olha, tem a palavra, olha o quão tentadora era a proposta. Mas o bom intercessor, ele não quer a glória para ele. Ele resolveu pelejar em favor daquele povo. Deus
vela para que se cumpra sua palavra. Ele cumprirá todas as suas promessas. Moisés, ele faz o quê? Ele constrange o coração de Deus. O intercessor, ele faz isso, ele constrange, Cleusa, o coração de Deus. Ele se derrama, ele constrange o coração de Deus. Senhor, poupe. Senhor, perdoa. Jesus disse o quê? Naquele momento de desespero da cruz, Jesus disse o que? Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. O intercessor, ele não está ali para ser um juiz e julgar o que os outros fazem, não. Ele está ali para interceder, para que Deus o ame, para que Deus o perdoe. O intercessor, ele não tem que estar julgando tudo. Eu sou intercessor, aquele é isso, aquele lá é assim, não. Senhor, Moisés, ele disse o quê? Ele não disse, eles estão errando, eles estão fazendo isso e aquilo. Senhor, perdoa. Esse é o intercessor. Senhor, muda. Senhor, transforma. Senhor, tu tem promessa. Senhor, a tua palavra diz que tu veio para os perdidos, para os doentes. É esse o papel. Senhor, perdoa, dá uma chance para eles. Essa era a intercessão de Moisés. Dá uma nova chance. O intercessor é aquele que se coloca diante de uma situação e diante de Deus, não medindo esforços. Sabe, um advogado que está ali defendendo, o intercessor é esse, que muitas vezes faz um papel de advogado. Eu sei que ele pecou, Jesus. Eu sei que está errado, eu sei que está errado lá no ministério, mas muda. Toca no coração, Jesus, transforma, perdoa ele. Alinha, Senhor. É o que esse ministério faz. Não só nos dias de culto, mas todos os dias. O povo estava diante de toda aquela transgressão. Mas Moisés, ele se colocou ali em intercessão. Nós sabemos, queridos, que Satanás tem desenvolvido estratégias contra o povo de Deus. Nós sabemos que Satanás tem investido ciladas, são constantes ciladas, para esfriar a noiva de Cristo, para trazer contenda, para trazer divisão, porque a palavra diz que o reino dividido, ele não subsistirá. Uma chave poderosa que tem nas mãos de Satanás. Quero que você guarde essa palavra, que você leve com você, contra a minha vida, a sua vida, contra a igreja, contra a nossa casa, casamento, relacionamento. É fazer divisão, contenda, porque a palavra diz que o reino dividido, ele não subsiste. Ou seja, aonde tem intriga, aonde tem contenda, aonde tem picuinhas, aonde tem afrontas, ali há o inimigo agindo. E ele tem agido de várias formas, constantes. Mas o único jeito de Deus nos livrar é através da intercessão e da oração. É através do jejum. É através do posicionamento. Se posicionar, Satanás, aqui tu não tem poder. Esta casa é marcada pelo sangue de Jesus. E aonde o sangue de Jesus está, tu não pode prevalecer. De repente ele tem tentado a sua casa, a sua família, o seu casamento, com contenda, com intrigas, com ciúmes. Se posicione, porque não existe outra receita. Não existe. Você pode pedir oração para a pastora, para o pastor, nós vamos fazer. Para o ministério de intercessão nós vamos estar. Mas existe um momento que você tem que se posicionar dentro da sua casa e dizer: aqui não. Aqui tu não manda, Satanás.
Por um caminho tu entrou, mas por 7 eu te ordeno que tu bata em retirada agora. O intercessor, ele tem que ser valente. O intercessor, ele tem que entender que algo lhe foi dado. E eu estou falando não somente com o meu grupo de intercessor, mas com aqueles intercessores que ganharam um jardim para cuidar. Você foi escolhido para cuidar de um jardim que se chama lar e família. E esse jardim precisa ser regado de oração e intercessão. Então, queridos, não existe jeito de nos livrar dessas tentações, dessas afrontas, a não ser com oração e intercessão. E foi esta forma, exatamente isso que aconteceu no texto que nós lemos ali em Êxodo 17. Foi exatamente isso. Nós lemos que um grande líder foi escolhido por Deus para ser um libertador. Um grande líder que foi escolhido por Deus para conduzir o seu povo. Aquele que outrora intercedeu por seu povo. Agora esse líder está precisando de intercessão. Outrora ele intercedeu pelo seu povo. Mas agora o que acontece? Ele precisa de alguém que se levante em intercessão com ele. Nós vimos aqui, nós lemos aqui que eles vieram a pelejar. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refaim. Esse foi o primeiro encontro de Israel com os amalequitas em Refidim, no Sinai, aonde havia uma grande batalha. Só porque nós entendemos que as batalhas, elas não eram vencidas pela força somente dos soldados, ela era vencida pela mão do Senhor. Era pelas mãos do Senhor. E o que aconteceu ali? Para que aquela batalha fosse vencida, Moisés precisava ficar o tempo inteiro com a sua vara na mão, erguida. Ele precisava, foi uma noite inteira de peleja. Foi muito tempo. Aí você imagina, se eu pedir para você pegar uma Bíblia e você ficar com os braços erguidos ali com uma Bíblia em cada mão, você fica quanto tempo? Quanto tempo que nós vamos ficar nessa posição? Moisés não podia abaixar a mão. Ele não podia. O líder muitas vezes ele é levado a ficar numa posição ao qual ele não pode abaixar a guarda, porque se ele abaixa a guarda, o inimigo vence. E aí entra quem? Entra 2 homens que eu vejo como um grande intercessor, Arão e Hur. Eles sustentam as mãos de Moisés, erguendo as mãos de Moisés, prevalecem erguidas, e Deus lhe dava a vitória. Quando as mãos de Moisés prevaleciam erguida, Deus lhe dava a vitória. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas venciam. E assim, querido, nós como líderes, como igreja, nós precisamos de guerreiros que nos mantenha de mãos erguidas. Nós precisamos, como pastores de Arão e Hur, dizendo: eis-me aqui, conta comigo. Porque existe momento, ele era um grande líder, ele havia feito tantas coisas. Entendam que Moisés falava face a face com Deus, mas ele precisou de alguém. Ninguém é bom o suficiente que não precise de alguém. Ele precisou de alguém para sustentar ele naquela batalha. E nós como líder, muitas vezes nós precisamos de guerreiros que nos ajudem a nos mantermos em posição de batalha, de guerra e de vitória. Porque, queridos, nós vemos o que nesse texto?
Olhando para esse texto, depois você pode ler na sua casa, Êxodo 17:8, onde vai falar dessa batalha. Ela não era uma batalha comum, ela era uma batalha de dois lados, de duas frentes. A verdade, a batalha era travada no monte e no vale, em dois lugares. Não era apenas uma batalha física. Nós não vivemos apenas no mundo físico, Sandra. Nós não lutamos, é muito fácil nós lutar aqui com quem nós estamos vendo. É muito fácil eu me defender de alguém que está falando diretamente para mim. O difícil é nós lutar com aquilo que nós não vimos, irmã. O difícil é quando nós estamos lutando com o marido, com o filho, com a esposa, mas a guerra é contra Satanás. Como a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestade. E o problema da igreja, que muitas vezes a igreja acha que a guerra é só aqui quando nós vimos, e não. Existe guerras travadas no mundo espiritual. E ali havia uma guerra travada. Havia uma luta no vale e uma luta no monte. O que acontecia no monte determinava o que acontecia no vale. O que acontecia lá no monte determinava a vitória do vale. Porém, 17:12 vai dizer assim: porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. Então Arão e Hur a sustentaram. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Se pôs, foi um dia inteiro. Um dia inteiro de batalha. Mas entenda, era dois lugares. Muitas vezes a nossa luta no secreto determina a vitória aqui na vida real. É no secreto que nós determinamos a nossa vitória. É no monte, como meu esposo falou, eleva os teus olhos para o alto. Eleva os teus olhos para o monte, que é de lá que vem o teu socorro. O problema é que queremos lutar com a força do nosso braço. Enquanto nós fizemos isso, o inimigo está lá, aplaudindo. Está lá, sorrindo. Porque tem peleja que não é nossa, querido. Essa peleja não era apenas dos soldados. Não era somente de Josué. Era do Senhor. Era uma luta física juntamente com uma luta espiritual. E aí entra o quê? O intercessor. E aí entra Arão. E aí entra Hur. E aí entra aquele detalhe de muitas vezes nós dizer assim: irmão, tu está precisando de sustento? Irmão, tu está precisando de força? Esse é o verdadeiro intercessor. Moisés era um grande líder do povo de Deus. No entanto, ele se cansou. Por que precisa de intercessão? Porque ninguém é forte o suficiente. Eu não sou forte o suficiente, o pastor não é forte o suficiente, a Cleusa não é forte o suficiente, os nossos intercessores, eles não são fortes o suficiente, eles precisam da nossa intercessão. Eles intercedem por nós. E quem intercede pelos nossos intercessores? Quem, querido? Quantas vezes ao dobrar o seu joelho você lembrou de orar por o ministério que sustenta essa casa? Arão, Moisés, um líder forte, ele se cansou. Nós somos humanos, nós temos falhas, nós temos limitações, eu sempre vou dizer. Nós precisamos da sua oração, nós precisamos da sua intercessão, nós precisamos do seu apoio, nós precisamos do seu abraço, nós precisamos do seu conta comigo. Nós precisamos, querido. Moisés precisou, ele era ser humano, todos aqui são ser humano. Então esse texto, quando a Cleusa me chamou para pregar, falou muito comigo. Porque aqui tem um homem que passou por tantas fases da sua vida.
tantas, e existe uma pessoa que passou por tantas etapas, estações, foi Moisés. Ele teve um momento de ele liderar, interceder e proteger. Mas ele também precisou, e eu quero deixar para a igreja de Cristo essa palavra. Eu quero que você entenda. Temos um ministério alistado por Deus, que é os soldados que o Senhor nos mostrou entrando aqui. Mas que esses soldados, eles também precisam de um Arão e de um Ur. Aqueles soldados que estavam lá na guerra, eles precisaram de Arão e de Ur. Nós somos líderes, eu e o pastor. Nós temos uma família sacerdotal que precisa ser coberta de oração. Porque aonde existe alguém guerreando em favor do reino de Deus, queridos, existe um exército do inimigo tentando derrubar. Nossa, mas o pastor e a pastora, eles são fortes, eles não precisam, eles têm autoridade, temos autoridade. Mas somos um alvo do inimigo. Ou você acha que o inimigo está aplaudindo essa casa cheia? Ou você acha que o inimigo está aplaudindo ministérios que foram levantados, que estavam escondidos, adormecidos? Ou você acha que o inimigo está aplaudindo? Você acha? Não. Ele está tramando para paralisar, porque para isso que ele veio. Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E é Jesus que mora dentro de mim e de você. Rabachuri cantaramanai. É Jesus que nos comanda. A última palavra é de Deus. E a palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aonde tem intercessor, aonde tem valente, declara as portas do inferno derrotada. Como líderes desta casa, como um exército alistado por Deus, eu quero essa noite pedir que Deus levante Arão e Ur nesta casa, dispostos a estar também cuidando dos seus soldados. E eu também quero perguntar se tem alguém aqui que quer se alistar para esse exército de intercessor. Queridos, a palavra diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Nós estamos com 7, 8 intercessores. Nós temos uma igreja, ao total, nós temos mais de 160 membros. 8 intercessores, queridos, 8. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Fechar os seus olhos agora, colocar sua mão no seu coração. Eu já quero pedir para o ministério de louvor estar subindo. E nós vamos louvar o Senhor aqui. E eu quero deixar o convite aqui para aqueles que quiserem se alistar nesse exército. Para aqueles que entenderam a importância de ser um intercessor, que entenderam a necessidade de um intercessor. Não existe uma igreja de pé, uma igreja madura, não existe um casamento sadio, não existe sem o poder da oração. Então eu convido você a fechar os teus olhos e falar com Deus. E se você, em meio a esse louvor, você sentir de estar querendo entrar para esse grupo, aí eu convido você a sair do seu lugar e você vir até a frente. Depois de nós fazer isso, eu vou orar.
Mas no momento, nós vamos nos colocar diante do Senhor. A igreja precisa de intercessores. A igreja precisa de Arão, de Ur, de Moisés. De repente você não é aquele intercessor que quer entrar para essa batalha, mas você precisa se levantar para cuidar daquilo que o Senhor depositou na sua mão. O que você tem semeado lá dentro da sua empresa? O Senhor entregou na sua mão para você cuidar. O que você tem semeado dentro do seu lar como esposo, como esposa? Você tem se colocado diante de Deus, como Moisés se colocou, dizendo: Senhor, perdoa, dá uma nova chance? Ou você tem murmurado e lutado com as suas forças, lutando com o inimigo, achando que está lutando com seu esposo, com seu filho, com seu patrão? Esse é o momento que você tem que pedir, que eu e você estamos tendo uma oportunidade de pedir, para que Deus nos levante como um intercessor, valente, obediente, sensível à voz do Espírito. Adore ao Senhor essa noite, adore. Jamais vai prevalecer nada enquanto nós adoramos. Meu Deus, seja tocado. Ouçam cadeias se rompendo. Ouça as cadeias que aprisionam a alma sendo rompidas agora, pelo poder da adoração, pelo poder da intercessão.
Espírito de Deus, aonde tem um coração de um intercessor, aonde tem um coração intercessor, que o teu fogo, que a tua chama se acenda agora, Jesus. Jesus, a tua palavra diz que operando tu, determinando tu, ordenando tu, levantando tu, quem poderá impedir? Quem poderá impedir aquilo que tu determina, Pai? Ninguém pode impedir uma ordem tua. Toca nesse coração, Pai. Toca. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Toca, Jesus, toca. Acende a chama, Senhor. Impetuoso, poderoso, acende a chama. Acende, Jesus. Essa chama que se apagou. Narabasu yandere bagastu yandei. Ai, adabasto e cantaramanai. Esta chama, Pai, se apagou pela decepção. Essa chama que se apagou pela decepção, Jesus, pela frustração, Senhor, pela rejeição. Acende agora. Clame a Ele, clama. A palavra diz: abra a tua boca, eu encherei. Clama, clama. Eu não sei o que aconteceu com você. Fogo saía da sua boca. Fogo. O Espírito Santo me diz que tem vidas aqui que quando abria a boca saía fogo. Mas esse fogo se apagou. Eu convido você a sair do seu lugar. Eu convido você, não se preocupe. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe. Queira mais. Queira mais do Senhor. Eu quero dizer para você que não é só nós que esperamos mais dEle. O Senhor espera mais de mim e de você. O que nós estamos fazendo? Querido, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos suprindo a expectativa do Pai? Será? O Pai quer acender a chama do seu coração essa noite. Se você quer, nós estamos falando de intercessão. Nós estamos falando de oração. Nós estamos falando de uma chave que dá sustento para o nosso casamento, para a nossa vida, para a nossa igreja, o nosso ministério, o nosso trabalho. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida como intercessor? Pastora, não tenho mais desejo de orar. Hoje é o dia que Ele preparou para te tocar, para acender essa chama, para colocar esse desejo no seu coração. Espírito de Deus, a casa é tua. A casa é tua, Espírito Santo. Eu oro para que aonde tem um coração aberto, eu oro para que aonde tem um coração rendido, eu oro para que aonde tem um coração entregue, receba o teu toque. Pai, essas vidas que se prostraram diante de ti, Deus, elas querem mais.
Elas querem mais, Senhor. Elas decidiram que elas querem mais de Ti. Elas querem ser mais sensíveis à Tua voz. Que porção dobrada sejam derramadas sobre elas. Que porção dobrada seja liberada sobre elas. Que as palavras que saírem da sua boca saia como chamas de fogo, como chamas de fogo, como chamas de fogo. Toca, Jesus. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso. Porção dobrada, Jesus. Grandioso Porção dobrada, Jesus. és, Porção dobrada. que Em nome de vem ao Jesus. céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Toca, Senhor. Na tempestade estás, Teu nome diga, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Eu declaro, Jesus, esta casa, este exército, regado pelo Teu poder, que este exército que foi alistado, escolhido por Ti, seja, Senhor, marcado pelo Teu poder. Abençoa a Tua igreja, Pai. Que vidas que aqui vieram e que nos assistem sejam tocados pelo poder da oração, da intercessão. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Vamos receber a nossa líder, aplaudindo o nome de Jesus. Aleluia! Amém, amados. Que palavra abençoada. Então, a nossa vida não se resume, né, só a um grupo de intercessão. Nós todos somos intercessores na nossa casa, no nosso lar. Existe sim um ministério, né, que se levanta em favor de vidas de pessoas para dar sustento na casa do Senhor. Mas somos todos intercessores, amém? Para nós não nos alongar muito, quero chamar o pastor Milton aqui. A pastora já se posicionou, todos os intercessores. Quero chamar também meu esposo, né, que me apoia no grupo da intercessão. Ele não sabe que eu orei ali na cadeira. Senhor, levanta o meu esposo para se alistar nesse exército. O nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Nada é impossível para Deus, amém? Então agora a gente chama aqui o pastor e a pastora. Pode se colocar aqui, amados, para todos verem vocês. Toda honra e glória é para o Senhor. Mas agora é o momento que a gente também quer a bênção, a unção, a oração do pastor e da pastora. Pode se posicionar mais aqui. Vocês estão escondidinhos atrás do quadro ali. Amém, amados? Quero agradecer desde já, senão a gente possa esquecer, todos que estão aqui. Agradecer o grupo do louvor que se disposicionou, fazer esse louvor abençoado.
agradecer eu não quero esquecer de ninguém, o grupo do diaconato que deu todo esse suporte, a área que nos ajudou, enfim, todos, né, no som, na mídia, todos que estão nessa noite engajados para que esse culto acontecesse. E a presença de todos, visitantes, né, não quero esquecer de ninguém, que todos se sintam abraçados, né, guardados e abençoados por Deus, e um abraço do grupo da intercessão. Obrigado pela presença. Agora eu quero passar um momento aqui que a gente faz, né, chamar a Sandra e a Maiara, que vai representar o nosso grupo, para dar um mimo para o pastor e para a pastora, honrar eles, porque tem confiado, né, esse grupo tem dado suporte para nós, tem entendido que eles precisam, né, desse suporte através da oração da intercessão, e eles têm confiado, né, e a gente tem obedecido, e queremos continuar obedecendo. Então um mimo para o pastor e para a pastora do grupo da intercessão, com todo o amor e carinho, vocês merecem, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, amados? Eles merecem todo esse mimo, todo esse zelo, todo esse cuidado. Amém? Glória a Deus, Deus é fiel, amados. Depois eles vão ungir nós e orar. Nós também queremos esse presente, esse mimo deles. Sim, amados. Aqui está a nossa vice-líder, né, junto com o exército do Senhor. O meu esposo está ali, né, eu acho que quase todos conhecem. E ele tem, né, me dado suporte, me apoiando, né, dentro do ministério. Há 11 anos a gente está aí na batalha, né, e ele, quem sabe, um dia vai se alistar nesse exército, em nome de Jesus. Deus sabe todas as coisas, amém? Quero passar para a nossa vice, que ela já está aqui. Boa noite, irmãos, a paz a todos. Então, como não poderia deixar de ser, né? Nós também queremos honrar nossa líder Cleusa, que é uma líder linda e maravilhosa. Ela nos dá o suporte, ela nos dá todo o carinho, toda a atenção, e a gente não poderia deixar passar em branco essa noite e dar esse pequeno mimo para ela, que a gente achou que ela vai gostar bastante. O grupo de intercessores te agradece, Cleusa, por tudo, e nós queremos te honrar com esse pequeno presente, porque tu merece muito mais, mas espero que você goste. Amém. Então, amados, eu não sei se algum intercessor quer falar, deixar alguma mensagem para a igreja. Fique à vontade, o microfone está aqui. Se o meu esposo quer falar alguma coisa. Então a gente vai passar para o pastor e para a pastora, né, pedir que eles nos unjam, né, ore por nós, e a igreja também estenda as mãos em direção a nós, né, e depois eu quero pedir para a Sandra estar encerrando, nos abençoando, né. Eu já deixo aqui o meu carinho novamente, a minha gratidão a todos que estavam envolvidos, a Sinara, né, que nos ajudou, todos, eu não posso esquecer, não vou citar nome, mas ela, né, abriu o culto, e o pastor orou pela oferta, a pastora pregou, o grupo fez a sua parte, os diáconos, né, o pessoal do som. Mais uma vez eu quero frisar e dizer muito obrigado, e ano que vem, em nome de Jesus, eu conto com a presença de todos, amém? Agora eu vou passar para... Glória a Deus. Então, eu e o pastor, nós somos muito gratos, né, por essa equipe que tem nos sustentado em oração. Desejamos que esse grupo seja cada vez mais fortalecido, em nome de Jesus. E nós também queremos, né, dar um mimo para eles, pedir para os nossos diáconos estar trazendo aqui. Eles são merecedores, né? A Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Então aqui nós queremos deixar, né, uma lembrancinha. Me ajuda, amor. Deixar uma lembrancinha para cada um.
Deus abençoe, em nome de Jesus. É só uma lembrancinha, mas a nossa demonstração. Esposo da Cleusa, ele, com certeza, por ter uma mulher que está sempre em guerra, ele também sofre, né? Mas está ali sempre apoiando, sempre. Eu nunca vi ele dizer, tu não vai lá. Às vezes tem oração, ele diz, tu não vai na oração hoje? A Cleusa, ela é uma companheira de oração, onde nós oramos na minha casa, toda semana, né? Nós oramos junto. E ele está sempre aqui, apoiando. Então eu creio que esse sustento que ele dá, né, também agrada o coração do Senhor. Agora nós vamos estar orando, meu esposo vai estar orando e eu vou estar ungindo eles, amém? Aleluia. Eu louvo a Deus, né, pela vida de vocês, porque vocês são um suporte da igreja. Muitas vezes lá em casa, a Sônia recebe mensagem pessoal, eu disse, quem é a baixinha? Ela me diz o nome, eu nem conheço, né? Estão pedindo oração, né? E ela já manda para a Cleusa, né? Creio que meu irmão lá de Porto Alegre, aquele que doou esse terreno, doou os tijolos para fazer a outra igreja que foi destruída, né? Elas oraram por eles, eles pediram oração para eles, porque estiveram lá, enchente, água, né? E não só eles, muitas pessoas, né? Então nós temos que honrar esse grupo aqui em cima, porque creio que muitos de vocês já falaram com a Cleusa e pediram oração a ela, né? E ela nunca negou, ela está sempre ali fiel, né? Amém? Então vamos se levantar, ficar de pé, estender as nossas mãos, porque hoje é vocês que vão orar por eles. Eles oraram o ano todo por nós. Hoje nós vamos orar por eles. Senhor Jesus, aqui está teus filhos, Pai, que não mede esforços, Pai, para estar orando, Senhor. Orando pela tua igreja, Pai. Orando pelos teus membros, Pai. Orando pelo pastor e a pastora dessa casa, Senhor. Senhor, eu te peço em teu nome, Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um deles, Pai. Aqui nós temos 2 intercessores e 5 intercessoras, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. O Senhor venha cuidar do lar deles, Senhor, da casa deles, Pai, dos filhos deles, Pai. Tudo aquilo, Pai, que eles venham pedindo a Ti, Senhor. Hoje, Senhor, em Teu nome, Pai, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na vida deles, Pai. Que o Senhor vai continuar, Senhor, eles continuar, Pai, orando para Ti, pedindo, Senhor. Então abençoa, Senhor. Abençoa cada um desses intercessores, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar um aplauso a eles. Glórias a Ti, Senhor.
adoramos e exaltamos o nosso Deus. E gostaria de pedir aos irmãos que fechassem os seus olhos, voltassem para casa, seus braços, suas mãos à casa, em direção à sua casa, para que nós possamos estar encerrando esse culto e despedindo a tua igreja, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, essas pessoas que estão com os braços levantados para as suas casas, que o Senhor venha derramar sobre a família dela, sobre a sua casa, sobre tudo que diz respeito a ela, Senhor. Uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, Senhor. Uma semana em que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, de todos os seus familiares, meu Deus, derramando saúde e a tua paz que excede todo entendimento, Pai. E também pedimos para que o Senhor leve todos em segurança às suas casas. E que em nome de Jesus, eles tenham retido a tua palavra em seus corações, a palavra que foi declamada hoje. E eles possam vivê-la, Senhor, em momentos de oração, de intercessão pelos seus e por toda a igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite tão especial, por esta noite tão abençoada, Pai, que foi preparada com todo carinho, Pai. Em nome de Jesus, despede a tua igreja, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família